Olá, povo abençoado, aqui quem fala é Léo Rosa, esse é o seu Devocional com Fogo e neste mês em especial estamos nos baseando no livro de Levítico 6:13. É um texto desse mês e nós vamos trazer algumas aplicações na nossa vida pessoal, na nossa consagração pessoal a Deus, baseado neste versículo que diz assim, Levítico 6:13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso era uma incumbência, uma responsabilidade do sacerdote de todo dia manter a chama do altar acesa e trazer o sacrifício sobre o altar. E a cada manhã ele limpava o altar, tirava as cinzas e botava num lugar à parte, próximo do altar. E assim organizava o altar e colocava outro sacrifício. E a chama, em hipótese alguma, poderia se apagar. Por quê? O holocausto, o que significa o holocausto? Se derivam de duas palavras, holo, todo, causto, queimado. Então o holocausto ele teria que ser todo queimado, a oferta teria que ser toda queimada para ser aceito pelo Senhor. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos algumas coisas. A primeira coisa que eu quero trazer para você como aprendizado para a nossa vida pessoal de consagração é que nós, por mais que nós erramos, por mais que nós negligenciamos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer, a nossa chamada, quem sabe você errou, você fez o que não era para fazer, você falou o que não era para falar e você muitas das vezes se acha que não tem o direito mais de adorar, não tem o direito mais de sacrificar. Na verdade, todo o sacerdote ele tinha que se consagrar para poder oferecer algo para o Senhor. É na verdade que nós somos pecadores. Santo só existe um, que é Deus, só Ele. E Ele nos santifica através da palavra. E cada vez que eu reconheço o meu erro, que eu limpo o altar e trago o sacrifício e coloco em cima do altar, eu estou pontuando para o Senhor que eu estou aqui de coração aberto para recomeçar aquilo que eu parei. Aonde eu parei, eu quero recomeçar. O que nós aprendemos aqui? Que o altar, ele nunca sai da nossa vida. Nós, por um momento da vida, podemos até deixar o altar, mas o altar nunca sai de nós. É isso que eu quero que você entenda, que o altar, você pode estar longe do altar, mas o altar ele sempre estará dentro de você. Existe uma chama, pode ser que esteja pequena, mas essa chama ela está ali. Ela precisa ser aquecida para que essa comunhão, porque o altar aqui fala de comunhão com Deus, nada mais é que comunhão, uma comunhão íntima com o Senhor. E o que eu aprendo mais com isso aqui? O altar ele tem 4 pontas. As 4 pontas simbolizam o seguinte: perdão, substituição, reconciliação e libertação. Toda vez que eu me coloco diante do altar, porque lá no Antigo Testamento, para ter remissão de pecado, tinha que ter derramamento de sangue. Então, Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Hoje não mais tem necessidade de sacrificar animal, não. Hoje, o sacrifício sou eu. É você. Então, cada vez que você vai diante do altar e oferta, você está cumprindo isso aqui. Você está recebendo perdão, você está recebendo a substituição que era para você estar naquela cruz, você não foi, foi Jesus que foi no teu lugar. E segundo, reconciliação, estávamos perdidos, o pecado do Éden fez uma ruptura entre eu, você e Deus. E por quarto, libertação. O Senhor nos libertou. Ele nos trouxe das trevas para o Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, o altar com as 4 pontas representa isso: perdão, substituição, reconciliação e libertação. O que mais nós podemos aprender aqui? Preste bem atenção. Romanos 12, de 1 a 2 vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. Então, toda vez que eu ofereço algo ao Senhor, que eu vou oferecer sacrifício, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Ninguém faz um oferecimento por livre e espontânea vontade, pela minha própria vontade, mas não. Quando o Espírito Santo te impulsiona a adorar, porque se fosse por mim mesmo, eu não adoraria. Se fosse por mim mesmo, eu não sacrificaria. Mas quem nos impulsiona, quem nos motiva é o Espírito Santo. Fraco, cabisbaixo, mas é Ele que nos levanta do chão, do monturo, e nos faz assentar entre os príncipes. E nos faz reconhecer que precisamos a cada dia, acender a chama. A chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. E qual a dinâmica? Qual a dinâmica desses utensílios? Ali tinha um altar, primeiro. Segundo, tinha a bacia. Vou te explicar rapidinho para a gente finalizar esse vídeo. Terceiro, a mesa de pães. Quarto, o candelabro. Quinto, o altar de incenso. E finalizando, o sexto, a arca da aliança. Quando você chega no altar para sacrificar, ninguém vai de mão vazia, sempre tem que ter alguma coisa. E quando você vai imolar o animal em cima do altar, o que acontece? O que acontecia? O sangue que se aspergia em cima do altar, ele gotejava na veste do sacerdote. Então, na segunda etapa, ele ia para onde? Para a pia de bronze. E aqui uma revelação importantíssima. A pia de bronze ali, aquela água e a pia de bronze refletia o rosto do sacerdote. Como um espelho. Eu vou revelar algo para você aqui muito interessante. Aqui a pia, a água simboliza a palavra. Toda vez que o sacerdote saía do sacrifício e ia até a pia, ele via ali a sua face e via também a sua veste. Então ele ia se limpando. Cada vez que a água refletia ali as manchas do sangue, refletia aquilo que precisava ser limpado e purificado. Então ele se limpava. Qual é a revelação? Cada vez que eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aquilo que precisa ser limpado na minha vida. Não precisa ninguém dizer, porque a palavra ela se encarrega de me dizer, de me apresentar os meus erros. E toda vez que eu vou diante do altar de Deus, eu vou sem reserva dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, mas estou aqui diante do teu altar, reconhecendo que nada sou e preciso do teu perdão. Então aceita o meu sacrifício. Deus vai aceitar seu sacrifício, meu querido. Deus vai aceitar o seu sacrifício. Você nunca vai chegar ao lugar santo, aonde está ali a arca da aliança, junto com um pote de maná, a vara de Arão que floresceu, eu tenho aqui, ó, e as tábuas da lei. Você nunca vai chegar até lá se você não cumprir essas etapas. A mesa de pães é comunhão, temos que ter comunhão com o nosso irmão. Não tem como oferecer sacrifício estando de birra com o irmão, de confusão, de contenda, não. O seu sacrifício não vai ser aceito. Mas quando você reconhece seu erro e você vai diante do altar de Deus e fala: Senhor, eu vou me derramar diante do teu altar, reconheço o meu erro e te peço perdão, aceita o meu sacrifício. Então você vai continuar diariamente. É difícil? É difícil, irmão Léo Rosa, eu sei que é, mas você vai conseguir porque você não está sozinho. O Espírito Santo, ele te impulsiona diariamente e te ajuda, porque o Espírito Santo é o nosso consolador e ele vai te ajudar diariamente a tirar a cinza, aquilo que já não serve mais para oferecimento, e você vai se derramar diante do altar. O sacrifício é você. Diariamente você vai limpar o que precisa ser limpado, vai olhar para a palavra e o Espírito Santo vai te revelar: limpe ali, conserte aqui, porque quando o altar estiver organizado,
e você estiver pronto para oferecer-se como sacrifício vivo, você entendendo o que está fazendo, Deus vai aceitar. Vai queimar a noite toda e você vai sentir a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Fica essa palavra. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe. Mantenha o fogo aceso. Que Deus te abençoe. Graça e paz.